Olá, pessoal, bem-vindo ao Código Médico. Hoje nós vamos falar com vocês um pouquinho sobre TCE, traumatismo crânioencefálico. Eu já boto esse primeiro slide justamente para mostrar ou para desmistificar, né, a ideia que o atendimento do TCE é feito pelo neurocirurgião, ou a resolução de todo o quadro do paciente com traumatismo crânioencefálico é feito pelo cirurgião. Então a gente faz essa brincadeira, né, que é uma grande luta entre o neurocirurgião, o Derek Shepherd, aquele famoso neurocirurgião da série Grey's Anatomy, com a morte, né? Vislumbrando justamente a questão que o TCE é uma entidade clínica com alta mortalidade, com alta morbidade. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção e a importância aí, justamente para o médico generalista e principalmente para o médico emergencista, saber lidar bem com o TCE. É fato que o paciente com TCE, e principalmente o paciente com TCE grave, se ele não recebe um bom e um adequado atendimento pelo médico emergencista, principalmente nas primeiras horas, a gente acaba sentenciando esse paciente a um prognóstico de mortalidade, de morbidade muito grande. Então, aqui é preciso entender qual é o papel do emergencista, qual é o papel do médico generalista diante de um TCE e desmistificar, tirar essa ideia que o TCE é uma entidade clínica do neurocirurgião. Não, não é, definitivamente não é. Ela é muito mais, na verdade, do médico emergencista e que muda o desfecho realmente dessas síndromes. Só para vocês terem um pouco de noção do impacto do que é essa epidemia de traumatismo crânioencefálico, a gente tem aí no Brasil aproximadamente, é lógico que a gente não tem dados robustos como os dados americanos, por causa de subnotificação, mas estima-se que aproximadamente 500 mil internações por ano no Brasil acontece devido a TCE, tá? E estima-se aí uma mortalidade de 15 a 30% nas primeiras horas, e lembrar que existe uma segmentação de mortalidade nessas primeiras horas do TCE e que ela é muito correlacionada com o trauma, e lembrar que uma grande parcela, quase um terço dos pacientes com TCE grave podem morrer com lesões incompatíveis à vida. Então, antes mesmo do atendimento pré-hospitalar chegar, esse paciente já está em óbito. Na primeira hora, ou seja, nessa hora de ouro, a grande maioria dos pacientes com TCE podem falecer, e a principal causa de falecimento desse paciente é por hipóxia. Então, justamente quando a gente lembra do atendimento ao trauma, né, do ABCDE, o A vem primeiro, justamente porque os pacientes que são vítimas de TCE podem apresentar rebaixamento do nível de consciência, então Glasgow abaixo de 8, e se não for manejado da forma correta, mantendo essa via aérea pérvia, mantendo um manejo adequado dessa via aérea, esse paciente pode parar por hipóxia e morrer por hipóxia. Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa em manejo dos pacientes com TCE. E depois, os outros dois terços, né, desses pacientes, a grande maioria da mortalidade desses pacientes está envolvida ou com mecanismo de hipertensão intracraniana, que isso já vai acontecer já numa fase hospitalar, ou realmente com as complicações associadas principalmente a uma internação prolongada e infecções associadas a cuidados de saúde, como pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de corrente sanguínea ou até mesmo infecções do sistema nervoso central, tá? Estima-se que existe um grande montante de pacientes que sofram um déficit funcional residual, cerca de 30%, e quando a gente pega dados mais robustos, né, dados americanos que realmente têm uma notificação adequada, olha só, 1,5 milhão de casos. Então, percebo que, sem sombra de dúvidas, a subnotificação de quadros de TCE no Brasil acontece, mas nos Estados Unidos aí 1,5 milhão. Então, né, dá para ter noção que realmente no Brasil está sendo subnotificado, porque é impossível a gente ter menos TCE que os americanos. Então, 230 mil internações por ano, cerca de 50 mil mortes e 90 mil sequelados. Eu chamo atenção para essa sequela do paciente com TCE, até para um dado epidemiológico, é importante que a gente saiba disso, justamente porque traz relevância, principalmente para cair em provas de concurso e principalmente em prova de título da Abramed. É uma entidade clínica que causa um impacto financeiro em qualquer país muito grande. Primeiro, porque a gente tem o custo com o atendimento desses pacientes. São custos elevados que envolvem atendimento de altíssima complexidade, internações prolongadas, a necessidade
como eu falei, de alta complexidade, assistência de neurocirurgião e UTI. Esse é um primeiro custo. Depois, a gente tem o custo da reabilitação desses pacientes, porque os que sobrevivem precisam de um tempo de reabilitação importante, né? A gente, além disso, tem o custo de previdência desses pacientes. Então, os pacientes que sofrem sequelas graves acabam tendo um déficit funcional e acabam sendo, entre aspas, né, encostados, ou seja, da entrada no INSS. Então, existe um custo previdenciário para ele. E lembrando que dentro da epidemiologia do paciente com TCE, as principais vítimas do TCE são pacientes jovens, adultos jovens, que são a população economicamente ativa. Então, vejo que é um gasto muito grande em todas as vertentes de uma economia de um país, então, por isso da relevância também, além da mortalidade, além da morbidade, o custo alto do que é lidar com um paciente com TCE. Aqui, já iniciando todos os conceitos que são importantes quando a gente pensa em TCE, lembrar da, da necessidade, quando a gente fala de TCE, de fazer a investigação da cinemática do trauma, ou seja, na verdade, é a anamnese do trauma. Isso é importante, pessoal, porque a gente começa a fazer, e isso é muito perceptível em síndromes neurológicas, o que a gente chama de diagnóstico topográfico. Então, é importante a gente entender, primeiro, que quando a gente fala de TCE, a gente fala de uma cavidade hermeticamente fechada, que é o crânio, né? Uma cavidade óssea, que essencialmente ela tem apenas uma saída, vamos dizer assim, que é o forame magno, e que nela existem alguns componentes, né, que estão convivendo em harmonia. Então, tecido cerebral, sangue arterial e venoso e líquor, além do cérebro, como eu falei. Então, esses quatro componentes, eles vivem ali de forma harmônica, ou seja, um compensando o outro e, consequentemente, gera uma pressão intracraniana que não é elevada e está em equilíbrio. Então, isso é uma homeostase do sistema nervoso central. Então, nessa figura aqui, a gente pode perceber que, dependendo da cinemática do trauma, a gente vai ter lesões que estão envolvidas com o golpe, ou seja, com o trauma direto, né? Então, ele recebendo uma pedrada, uma bolada, ele fazendo uma desaceleração sobre um anteparo fixo, ou até mesmo recebendo um artefato, né? Um projetil de uma pedra, de um projetil de arma de fogo, mas lembrar também que a gente pode ter o que a gente chama de contragolpe. Então, por isso que é importante perguntar, toda vez que a gente for atender um paciente com TCE, como que foi esse TCE? Foi de queda de altura? Foi de queda da própria altura? Foi envolvendo um acidente automobilístico? Houve morte nesse acidente ou não houve morte? O paciente foi ejetado ou não foi ejetado? Que isso tudo influencia no que a gente chama de cinemática do trauma. Além disso, é importante a gente lembrar que, lembrando alguns conceitos de física, lembrar que cada componente desse, sangue venoso, sangue arterial, cérebro e líquor, possuem massas diferentes. Consequentemente, eles expostos a uma velocidade diferente vão ter forças diferentes e, consequentemente, inércias diferentes. Então, a aceleração e desaceleração de cada componente desse são diferentes. E por que eu gosto de lembrar disso? Porque quando a gente está diante, por exemplo, de um acidente automobilístico de alta energia, de alta cinética, que, por exemplo, um paciente é ejetado do carro, ele pode sofrer aceleração e desaceleração de, por exemplo, substância cinzenta e substância branca diferente e levar o que a gente chama de lesão axonal difusa, uma lesão grave. Então, é importante que a gente busque destrinchar melhor essa cinemática do trauma, porque isso pode levar ao raciocínio clínico de pensar em qual tipo de lesão esse paciente com TCE vai ter. Esse paciente que foi ejetado pode ter lesão axonal difusa? Sim, diferente de um paciente que sofre um TCE, por exemplo, por queda da própria altura. Diferente entender se aquela queda da própria altura houve mecanismo de defesa, o paciente estava lúcido, tropeçou e teve uma defesa com as mãos e pode ter associado uma fratura de Collins, por exemplo, uma fratura do rádio, ou não, era um paciente que estava embriagado e teve uma queda da própria altura e não teve defesa. Essas minúcias todas podem levar a gente a pensar já em diagnósticos tomográficos com lesões do sistema nervoso central apenas baseada na cinemática do trauma, apenas baseada na anamnese desse trauma e utilizar a tomografia justamente para confirmar esse diagnóstico topográfico. Então, isso tudo é bastante importante. Lembrar, então, pessoal, que a gente tem que buscar as lesões ósseas de calota craniana, lembrar no exame físico desse paciente com TCE, sempre abordar, né,
o A no trauma, então já abordar a via aérea, mas rapidamente já fixar esse paciente com colar cervical, buscar lesões na calota craniana, né? Buscar sinais de gravidade de base de crânio, como o sinal do guaxinim ou do panda, né? A otorreia, licorreia, sinais que falam a favor de fratura de base de crânio, isso tudo já faz parte dessa anamnese, desse exame físico inicial. Então, lembrando aqui, né, de que a gente pode ter lesões ósseas, vasculares e, sim, logicamente, do próprio sistema nervoso central, tendo lesões neuronais. Aqui é justamente uma segmentação das fases de atendimento desse politraumatizado, desse TCE. Então, no trauma, a gente tem aquelas lesões incompatíveis com a vida, que a gente vai pegar no APH, no atendimento pré-hospitalar, pacientes que já vão estar em óbito justamente porque tiveram um TCE gravíssimo e que são lesões incompatíveis com a vida. Né? Ainda na fase pré-hospitalar, quando a gente fala de TCE, a gente tem que lembrar os conceitos de trauma, lembrar que segurança da cena é a primeira coisa, e lembrar do ABCDE, né? Mas na fase pré-hospitalar, lembrar justamente disso, lembrar de manejar bem a via aérea desse paciente, fixar a coluna cervical desse paciente, porque a principal causa de morte na fase pré-hospitalar desses pacientes é a hipóxia. Então, como eu sempre digo, né, paciente neurocrítico, seja ele TCE, seja ele AVC, a gente deve evitar a lesão secundária. Esse é o grande manejo do médico emergencista na fase aguda, tanto do AVC quanto do TCE, é evitar a lesão secundária. E como é que a gente evita a lesão secundária no paciente neurocrítico, né, nesse paciente neurológico crítico? É justamente evitando hipotensão, hipóxia e hipoglicemia. Então, a gente tem que ter esses três objetivos maiores lidando com o paciente no TCE. Porque muitas vezes a lesão estabelecida, aquela lesão primária, a gente não vai conseguir reverter. Muitas vezes a gente vai ter que dar condição, por exemplo, do neurocirurgião chegar e drenar um hematoma, evacuar um hematoma epidural, um subdural, né? Mas a gente não pode deixar esse paciente ficar hipotenso, não pode deixar esse paciente ficar hipoglicêmico, não pode deixar esse paciente ficar com hipoxemia, tá? Então isso é muito importante, principalmente na fase pré-hospitalar. Já na fase hospitalar, a gente vai ter que definir qual a conduta. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a conduta nesse TCE basicamente vai ser definida pela escala de coma de Glasgow. Através da escala de coma de Glasgow, a gente já consegue definir, classificar esse paciente, se ele é TCE leve, moderado ou grave, já definir quem é que deve receber uma tomografia, né? E qual é a conduta de monitorização intracraniana ou não, e qual paciente que vai ser submetido, por exemplo, a um procedimento neurocirúrgico ou não. Então, o foco, e talvez arrisco a dizer aqui, o principal exame para esse paciente com TCE é justamente o Glasgow. Então, é importante a gente fazer isso daí. Ainda na fase hospitalar, é importante lembrar que esse paciente vai ser submetido a uma internação prolongada em ambiente de terapia intensiva e lembrar que esses pacientes correm um alto risco de complicações como infecções associadas ao cuidado de saúde. Então, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de corrente sanguínea, lesões de pressão. Então, isso tudo a gente tem que ficar bastante atento. Depois vem a reabilitação desse paciente, que envolve um cuidado multidisciplinar e lembrar também que, nesse momento, alguns pacientes com sequelas graves podem necessitar do apoio financeiro da Previdência, e depois a gente tem a inserção ou a reinserção social desses pacientes. Esse daqui, gente, toda vez que eu falo de TCE, é o slide principal, né? Que é o quê? É um corpo de um paciente não identificado, que eu não sei quem é, mas eu tenho a certeza que o que causou a morte desse paciente, principalmente nas primeiras horas do TCS, ele não morreu por uma lesão incompatível com a vida, foi justamente o mau manejo desse paciente, principalmente na fase aguda e hiperaguda, e que envolve muito nós médicos emergencistas, que é o quê? Esse paciente possivelmente sofreu hipóxia, sofreu hipotensão e sentenciamos esse paciente a um prognóstico ruim, a uma mortalidade aumentada. Então, trabalhos já antigos, né, 96 e 93, mostram que a mortalidade do paciente com TCE por hipóxia aumenta, né, de 15% para 50%. Então, pacientes que sofrem hipóxia têm uma mortalidade de 50% diferente dos pacientes que não sofrem hipóxia, que têm uma mortalidade de 15%. Os pacientes que sofrem hipotensão, e lembrar, gente, que o paciente com TCE é um paciente politrauma, é um paciente que você tem que buscar um sangramento, é um paciente que corre o risco de fazer, por exemplo, um choque hemorrágico,
é um paciente que pode ser um politraumatizado. Então, além do TCL, pode ter um trauma torácico, um trauma abdominal, um trauma pélvico e gerar um choque hemorrágico, isso diminuir fluxo cerebral e você também complicar o manejo desse paciente TCE. E vamos fazer uma lembrança aqui, pessoal. Paciente politraumatizado, de forma ativa, a gente tem que buscar o sangramento para estancar esse sangramento e depois fazer a reposição volêmica. E aonde que a gente procura sangramento em paciente politraumatizado? Como eu sempre falo, né? Nos quatro e no chão. Quem são os quatro, galera? Procurar sangramento no tórax, procurar sangramento no abdômen, procurar sangramento na pelve e ossos longos. Se eu não identifico o sangramento nesses locais, principalmente utilizando a ferramenta do ultrassom, e que a gente vai ter uma aula específica para isso, a gente olhou uma poça, né, num paciente numa sala vermelha, numa ambulância, tem uma poça grande, começar a buscar sangramentos ocultos, e o principal deles é justamente o quê? Scalp, calota craniana, né? Principalmente em mulheres é difícil identificar, porque você pode ter um ferimento corto-contuso importante, que tem um sangramento importante, mas aquele sangue fica represado ali no sangue. Mas pacientes, né, desprovidos de cabelo como eu, possivelmente é mais fácil de você identificar. Mas busque ativamente esse sangramento, porque no paciente com TCS, se você não busca isso e permite que esse paciente fique chocado, além da gravidade do politrauma e do mau manejo que você vai estar fazendo, você vai estar sentenciando ele a um prognóstico neurológico ruim. Então, paciente com TCE, primeira conduta é entender se eu estou atendendo esse paciente no ambiente pré-hospitalar ou hospitalar. Se for pré-hospitalar, lembrar da segurança da cena. Se for hospitalar ou pré-hospitalar, seguir a sequência do ATLS, né, do manejo do ABCDE. Então, Airway é a primeira conduta. Então, eu costumo dizer que todo paciente com TCE, principalmente no ambiente pré-hospitalar, a gente deve descer da ambulância já com um colar cervical, fixar essa coluna cervical do paciente, já fazer manobras de abertura da via aérea, principalmente o jaw thrust, né, que é a tração da mandíbula, evitar a hiperextensão, porque lembrando, todo paciente com TCL pode ter associado um TRM, então a manobra que a gente indica é justamente a tração da mandíbula, né? Avaliar se ele tem uma respiração adequada ou se tem alguma alteração no sistema respiratório, buscar ativamente sangramentos, conter esse sangramento, fazer a reposição volêmica adequada e avaliar o disability, né? Avaliar a lesão neurológica, principalmente focando e fazendo um Glasgow adequado, porque aqui, principalmente no TCE, a escala de coma de Glasgow vai definir, classificar esse paciente em TCE leve, moderado ou grave, expor e aquecer esse paciente, tá? Aqui fazendo uma lembrança histórica, esses dois grandes neurocirurgiões, o Dr. Tesday e o Dr. Brian Janet, em 1974, publicaram um trabalho super importante sobre o manejo do TCE e utilizando a escala de coma de Glasgow. Então, pela primeira vez, apresentaram a escala de coma de Glasgow e vem em homenagem pela cidade que foi o congresso de neurocirurgia naquele ano, em 1974, e os dois eram catedráticos, né, professores catedráticos da Universidade de Glasgow. Então, por isso que vem o nome da escala de coma de Glasgow, mas quem criou foram esses dois médicos, e é que até hoje ela é validada para o manejo do paciente com TCE e validada para outras síndromes também, que a gente fala aqui no nosso curso Código Médico, por exemplo, para avaliar disfunção neurológica em disfunção orgânica. Quando a gente fala de sepsis, a gente utiliza justamente a escala de coma de Glasgow. E aqui, pessoal, lembrar, né? O que a gente avalia na escala de coma de Glasgow? A melhor resposta ocular, a melhor resposta verbal, a melhor resposta motora. E em 2018 foi acrescentado a avaliação da reação pupilar. Então, a escala de coma de Glasgow normal vai de 3 a 15, né? Mas a partir de 2018 a gente tem possibilidade de avaliação da reação pupilar, e se houver ausência de reação pupilar de uma das pupilas, a gente perde um ponto ou diminui um ponto dessa escala inicial. Então, hoje, a gente costuma dizer que o Glasgow pode variar, então, de 1 a 15, não apenas de 3 a 15, tá? Então, lembrando, tem uma pupila com ausência de fotorreação, opa, a gente vai lá, calcula o Glasgow e tira 1. Se as duas pupilas estão midriáticas e não reagente, opa, a gente vai lá e tira 2, correto? E o que muda isso? Na verdade, isso muda apenas prognóstico, ou seja, acrescenta um pior prognóstico para esses pacientes com TCE. Então, essa é a classificação do TCE. Então, lembrando, ó, o que eu tenho que fazer para manejar o paciente com TCE? Cumprir os preceitos do ATLS, né? Lembrar se eu estou no ambiente pré-hospitalar ou hospitalar,
se for pré-hospitalar, prezar pela segurança do paciente e seguir a sequência do ABCDE. Fiz isso, faço a conduta através, né, do manejo do ATLS e venho para o Glasgow. O Glasgow vai me determinar a classificação entre leve, moderado ou grave. Então, pacientes com TCE que receberam Glasgow de 13 a 15 são classificados como TCE leve, moderados de 9 a 12 e os graves de 8 para baixo. E olha que legal, isso daqui já me determina a conduta. Eu já sei que pacientes moderados e graves têm que receber ou devem fazer tomografia de crânio para a gente avaliar lesões neurológicas nesse crânio, tá? O TCE leve existe uma peculiaridade, a gente vai ter que ser mais minucioso para entender se deve ou não fazer tomografia. Olha outra coisa que legal também, os pacientes com TCE grave, além da tomografia, eles têm um Glasgow de 8 para baixo, então são pacientes que demandam proteção da via aérea, são pacientes que devem ser intubados, tá? E além disso, são pacientes que com alteração tomográfica devem receber monitorização de PIC, de pressão intracraniana. Então percebam que a classificação do TCE, através da utilização do Glasgow, já é mandatória e já define conduta para a gente. Então, TCE moderado e grave tem que fazer tomografia, TCE grave, além da tomografia, tem que ser intubado e monitorizado PIC, né? Então, e isso faz com que a gente tenha uma confiança em um protocolo de atendimento para o TCE. Além disso, lembrar, evitar hipoxemia, evitar hipotensão e evitar hipoglicemia, pensando em evitar lesões secundárias nesse paciente com TCE. Então, olha que legal, ó. Aqui mostra, né, a classificação do TCE, né, 8 para baixo são graves, mas que 80% das admissões dos pacientes com TCE moderado possuem, né, são 80% das admissões e de 10 a 20% possuem lesões tomográficas graves. Então, por isso que de ser mandatório fazer tomografia. Já quando a gente pega os TCEs leves, 3% evoluem com lesões tomográficas só. Então, por isso que existe uma peculiaridade para a gente escolher quem são os pacientes com TCE leve que a gente vai pedir tomografia. E aqui eu já ressalto, quem são eles, a grande maioria? Pacientes acima de 80 anos, pacientes que usam antiagregação ou anticoagulação, pacientes que têm o que a gente chama de intervalo lúcido, ou seja, relato de perda de consciência. Então, devem sim, mesmo que sejam leves, devem receber ou devem ganhar uma tomografia no pronto-socorro. Além disso, pacientes com sinal de fratura de base de crânio, né, como eu falei, o sinal do guaxinim, sinal do panda, otorreia, licorreia, crise convulsiva, alteração de par craniano, anisocoria, são pacientes que precisam realmente de tomografia. Na Vera, e aí para a vida real, pessoal, é o seguinte, você tem disponível a tomografia, é um exame rápido, barato, na dúvida, pede a tomografia. Você está num serviço que não tem tomografia, está na dúvida, mantém o paciente em observação. Essa é a grande sacada do médico emergencista, e aí você tem que ter a sensibilidade de saber onde que você está, qual o recurso que você tem. Aqui, partindo justamente para a fisiologia e trazendo alguns conceitos importantes do TCE, relembrando aqui da doutrina de Morrow-Kelly. O que a doutrina de Morrow-Kelly fala, pessoal? Que dentro desse continente fechado da calota craniana, a gente tem um equilíbrio entre os 4 componentes que estão lá dentro da calota craniana. Quem são? Cérebro, líquor, sangue arterial e sangue venoso. E o que ele fala para a gente? Que qualquer um desses componentes, se aumentar, um desses componentes vai ter que diminuir. E olha que legal, para quê? Para manter uma homeostase, para manter uma pressão intracraniana normal. Lembrando, pessoal, que a pressão intracraniana normal é entre 5 a 12, tá? E o conceito de hipertensão intracraniana é quando a gente tem, algumas literaturas falam 20 ou 22 por mais de 10 minutos. Então percebam que a pressão intracraniana normal de 5 a 12, hipertensão intracraniana acima de 20 ou 22 por 10 minutos. Voltando aqui para a doutrina de Morrow-Kelly. O que ele diz? Se eu tenho um sangramento, por exemplo, tem um paciente que foi um motoqueiro que teve um TCE, fraturou a tábua do osso temporal, rompeu a artéria meníngea média, teve intervalo lúcido, olha só, estou contando casinho clínico já, hein? E esse paciente fez um hematoma epidural ou extradural. O que está acontecendo? Um componente arterial crescendo aqui dentro, empurrando o parênquima, fazendo desvio de linha média, consequentemente, para tentar compensar isso daí, vai fazer o quê? Apagar os ventrículos. Então, na hora que você olhar uma tomografia, tem desvio de linha média, mas apaga ventrículo para justamente tentar compensar, mas chega um momento que não há essa compensação. Então, os 2 grandes componentes de acomodação para compensação são quem? Líquor e sangue venoso.
Por isso que quando a gente lida com paciente neurocrítico, principalmente TCE, a gente evita que o paciente fique com o pescoço dobrado. Por quê? O pescoço dobrado pode comprimir quem? Quem que a gente comprime aqui, pessoal? A veia jugular. E aí, se você comprime a veia jugular, a drenagem venosa pode diminuir e favorecer um aumento da pressão intracraniana. Então, percebam que uma coisa simples, como o posicionamento da cabeça do paciente e a cabeceira elevada a 30 graus, favorece a drenagem do sangue venoso e diminui o risco de hipertensão intracraniana nesses pacientes tão sensíveis. Então, isso é bastante importante. Da mesma forma que quando eu tenho um paciente com TCE grave, que tem um monitor de pique, que está lá dentro do ventrículo, se ele começa a fazer sinal de hipertensão intracraniana, que a gente vai falar um pouco mais para frente, uma medida salvadora de resgate é abrir essa DVE, abrir essa pique e drenar um pouquinho de líquor, justamente para ter uma medida de resgate. Então, lembrar da doutrina de Morokeli é muito importante. E além disso, pessoal, mesmo ainda em fisiologia, eu preciso lembrar desse outro conceito, que é o conceito da curva de Lang-Fitch, que é um conceito que fala sobre a dinâmica da relação entre pressão e volume dentro do cérebro. Então, aqui no eixo Y, né, a gente tem a pressão e no eixo X a gente tem o volume. Então, percebam que é uma curva exponencial, mas que em algum momento pequenas variações de volume não causam tantas variações de pressão. Mas quando a gente chega aqui num ponto de inflexão, qualquer alteração mínima de volume vai gerar o quê? Elevações exponenciais de pressão intracraniana. Então, existe um mecanismo de compensação, mas isso tem um limite. E esse limite do ponto de inflexão coincide justamente com a chance de herniações. E é importante a gente lembrar dessas possibilidades. Então, principalmente quando a gente fala de traumas ou de TCEs na fossa posterior, como eu estou mostrando aqui, ó, existe uma fossa posterior que ela é muito pequena, que a base dela é o osso occipital, e acima ela é limitada pelo tentório, ou seja, pela tenda do cerebelo. Então, qualquer trauma occipital, né, qualquer TCE, qualquer sangramento, e aí extrapola aqui até para, por exemplo, um AVC hemorrágico em fossa posterior, ele tem um risco de herniação muito maior, porque é uma fossa que o espaço físico dela é menor. Então, ela tem um poder de complacência menor. Mas, da mesma forma, quando a gente pensa nas lesões supratentoriais, e, por exemplo, aqui esquematizado um hematoma epidural, existe o risco de hérnia uncal ou até o que a gente chama de hérnia subfalcina. Então, isso tudo é importante. E como é que esses pacientes que estão prestes a herniar, né, se apresentam clinicamente? Um deles é o quê? A anisocoria, alteração e compressão do terceiro par, levando a uma midríase, diferente da outra pupila e perdendo reação pupilar. E a famosa, né, para quem não conhece, esse daqui é o Dr. Harvin Cushing, a famosa tríade de Cushing, que esses pacientes com prenúncio de herniação ou início de herniação vão cursar com o quê? Com hipertensão compensatória, ou seja, a pressão intracraniana vai estar tão alta que o mecanismo de baroreceptores vai fazer com que a pressão arterial suba para justamente vencer essa pressão intracraniana. Vai ter alteração de bradicardia, justamente porque aquela herniação e a soma vetorial das forças intracranianas vai empurrar mesencéfalo ponte bulbo dentro desse forame magno, fazendo uma herniação, e lembrar que a origem do nervo vago é justamente ali, então vai haver esse estímulo e por isso da bradicardia desses pacientes, e uma alteração respiratória que ela pode ser apresentada através de uma respiração de Chine-Stokes ou Kussmaul ou anárquica, justamente porque o centro regulador da respiração também vai estar ali naquela região. Então, o Dr. Harvin Cushing, há um século, né, no início do século passado, conseguiu descrever brilhantemente que os pacientes que cursavam com hipertensão intracraniana se apresentavam clinicamente com hipertensão, bradicardia e alteração respiratória. E aí, galera, vem uma sacada muito grande, que é o médico emergencista, quando está diante de um paciente com TCE, que ele já fez aquele primeiro atendimento, já botou o colar, já fez o ABCDE dele, já classificou ele como leve, moderado ou grave, já determinou se intuba ou não intuba, se faz tomografia ou não tomografa, e o paciente começa a se apresentar dessa forma, é mandatório que ele faça medidas de resgate para tirar esse paciente dessa emergência de hipertensão intracraniana para conseguir dar a condição de resolver isso daí, chamando, convocando, por exemplo, o neurocirurgião para drenar eventualmente um hematoma. Então, a gente faz o que a gente chama de medidas de resgate para manejo dessa hipertensão intracraniana. Aqui, só reforçando quando pedir tomografia, né? A gente já falou aqui, moderado e grave, a gente pede para todo mundo, leve,
aqueles critérios, né, de perda de nível de consciência ou intervalo lúcido, sinais de fratura de base de crânio, então sinal de guaxinim, sinal de Battle, né, que é na mastoide, otorreia, licorreia, crepitação na calota craniana, ou seja, a gente tem uma fratura de calota craniana, mesmo que seja Glasgow 15, tem que pedir. Pacientes acima de 80 anos, pacientes anticoagulados ou uso de antiagregação, pacientes que cursaram com crise convulsiva depois do TCE, mesmo que estejam em Glasgow 15, então isso são algumas peculiaridades. E aí aqui a gente faz algum reforço tomográfico de lesões tomográficas comuns nesses pacientes TCE. Então, quando a gente pega um paciente que tem uma lesão, né, hiperdensa aqui, heterogênea, de característica bicôncava, isso daqui é bem característico no hematoma subdural. E aqui ainda exercendo um grande efeito de massa, comprimindo o ventrículo ipsilateral e já empurrando o outro ventrículo. Então, esse paciente tem sinal mandatório de uma lesão neurocirúrgica grave e que precisa, sem sombra de dúvida, de uma intervenção de evacuação desse hematoma subdural. Aqui já é diferente, ó. A gente tem o que a gente chama de uma lente biconvexa, que é patognomônico de um hematoma epidural, muito associado clinicamente aos pacientes que têm TCE e têm o que a gente chama de intervalo lúcido, muito característico, principalmente na ruptura ou na fratura, melhor dizendo, do osso temporal e fazendo uma lesão da artéria meníngea média, e por isso dessa característica mais homogênea, mais hiperdensa de um sangue arterial enchendo esse espaço epidural, e isso daqui é uma emergência neurocirúrgica que precisa ser drenada. Aqui, outra característica de lesão comum em pacientes que sofrem TCE grave, que é justamente a hemorragia subaracnoide traumática. Então, isso associado com quadros clínicos graves e principalmente com cinemática de traumas também, por exemplo, como ejeção de carro, e que também vem muito associada ao que a gente chama de lesão axonal difusa, tá? Aqui, eu tento mostrar para vocês alguns tipos de monitorização de PIC, né? Uma delas é subdural, outra é intraparenquimatose, e a melhor dela é que é associada a uma ventriculostomia. Então, o catéter está lá dentro do ventrículo. Ela é a melhor, mais fidedigna, porque consegue confluir as forças vetoriais e, além disso, ela é um excelente tratamento de resgate, de emergência, quando aquele paciente se apresenta, por exemplo, com uma tríade de Cushing, falando a favor de hipertensão intracraniana, então você consegue abrir essa DVE, abrir essa ventriculostomia associada a PIC, justamente tirando esse paciente da emergência e dando condição de um exame tomográfico, uma intervenção neurocirúrgica. Aqui, a gente mostra justamente a monitorização da PIC, né? Como é que seria uma PIC fisiológica, como é que é a onda de pulso da pressão intracraniana. A gente tem essa conformação fisiológica que envolve a P1, P2 e P3. P1 é justamente a PIC durante a sístole, a P2 durante o fechamento da válvula aórtica e a P3 durante a diástole. O que acontece aqui? Por que é importante não olhar apenas número, como eu falei para vocês, que o normal é de 5 a 12, hipertensão intracraniana acima de 22 por mais de 10 minutos? Porque quando eu, em algumas situações, eu vejo essa P2 subindo acima da P1, né? Quando essa P2 fica aqui em cima, acima da P1, ela significa que eu perdi complacência. Então, de forma precoce, antes mesmo do paciente apresentar a tríade de Cushing, eu já sei que esse paciente vai cursar com aumento da pressão intracraniana, então eu posso, por exemplo, deixar esse paciente mais sedado, posicionar a cabeceira desse paciente, fazer manitol, fazer solução hipertônica, hiperventilar esse paciente, correr atrás de uma tomografia e convocar o neurocirurgião, porque algo está errado. Então, consigo, de forma mais precoce, identificar que esse paciente vai cursar com hipertensão intracraniana. Tá? Então, como monitorar a PIC, eu falei já para vocês, né? A gente vai monitorar em todo paciente com TCE grave ou com pacientes com TCE moderado, mas que existe alterações tomográficas, tá? E como eu interpreto essa PIC, né? Então, aqui os valores normais de 5 a 15, ou algumas literaturas de 5 a 12, como eu falei, e valores toleráveis até 22. Acima disso, a gente considera hipertensão intracraniana, tá? Qual é a vantagem de aferir a PIC, né? Justamente é conseguir manejar melhor, principalmente a hemodinâmica desse paciente, porque muitas vezes a PIC a gente vai ter que diminuir, mas muitas vezes a gente vai ter que aumentar a PAM, a pressão arterial desse paciente. Porque o que importa para esse paciente é manter o que a gente chama de pressão de perfusão cerebral, que é justamente isso daqui, ó, que é a PAN, a pressão arterial média, menos a PIC.
né? E quando isso abaixa de 40 milímetros de mercúrio, existe um grande risco de isquemia. O valor normal que a gente quer, ou o objetivo, é manter essa pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70. Então, a gente vai ter duas variáveis. Ou manipular a PAM, subindo ou descendo ela, ou monitorar a PIC, descendo ela de alguma forma. Na grande maioria das vezes, a gente manipula mais a PIC, utilizando aquilo que eu falei, né? Posicionamento adequado, sedação profunda, se sinais de hipertensão intracraniana e herniação, manitol, solução hipertônica, né, com as soluções de NaCl a 20%, 7% ou 3%, né? Então, isso é importante como medida de resgate. Hiperventilar esse paciente, aumentando o volume minuto dele, ou aumentando o volume corrente, ou aumentando a frequência respiratória e mantendo um CO2 mais baixo, de forma de resgate, que vai fazer uma vasoconstrição arterial do sistema nervoso central e, consequentemente, se consegue diminuir a pique, né? E no final, se você não consegue resolver, você convocar a neurocirurgia justamente para fazer uma craniectomia. Então, as medidas padrão para reduzir a pique é a sedação e analgesia, a drenagem licórica, se você tiver instalado uma pique com uma DVE, solução hipertônica, hiperventilação e hipotermia. Barbitúrico está cada vez se utilizando menos, porque existem complicações graves como infecção e a craniectomia, que é a última conduta, que é uma conduta salvadora aí em pacientes graves, que a neurocirurgia acaba fazendo esse tipo de intervenção. Bom, pessoal, então, quando a gente fala de TCE, é importante esses conceitos de evitar a lesão secundária, de seguir o protocolo do ATLS, lembrar que esse paciente é um politraumatizado, evitar hipotensão, evitar hipoxemia e evitar hipoglicemia, e lembrar do manejo da hipertensão intracraniana. Lembrar também quais são as condições clínicas que falam a favor de hipertensão intracraniana, para de forma precoce a gente conseguir fazer intervenção. Beleza, galera? Grande abraço a todos!